Salve, galera! Nesse webcast aqui eu vou conversar, já estou ao vivo aqui com o Eduardo César Silva. O Eduardo César Silva, ele é formado em tecnologia em cafeicultura e tem mestrado e doutorado em administração pela UFLA. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Daniel. Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Obrigado aí por participar, por topar e divulgar a tua expertise, a tua experiência aí no mercado de cafés, no assunto aí de negócios em cafés, e tenho certeza que você vai ter muito a contribuir aí para os ouvintes. Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar para o público do Wavecast sobre mercado de café, um assunto que eu venho estudando já há bastante tempo. E hoje eu vou tentar passar para o pessoal de maneira bem clara, bem sucinta, a importância disso, né, tanto para o produtor quanto para o barista, para o comprador de café especial, para o consumidor de café especial. Legal, legal. Pessoal, antes da gente entrar aqui ao vivo e eu começar a conversar com o Eduardo, a gente chegou à conclusão de que esse assunto, bolsa de valores e a economia do café, o preço da saca subiu, o preço da saca desceu, ele é um assunto um tanto quanto árido, e até pessoas que já têm uma certa familiaridade com o assunto ainda sempre mantém aí um pinguinho de dúvida e um pinguinho de receio em dizer que eu sei tudo. Acho que ninguém nunca vai saber tudo sobre esse assunto, mas a gente está aqui para tentar desmistificar um pouco e tentar sintetizar um pouco todo esse assunto aí sobre bolsa de valores. Eduardo, explica um pouquinho da tua trajetória, no café, como é que você chegou, se apresenta aí, vou dar alguns minutos aí para você falar com o pessoal, para você falar com o ouvinte aí em relação à tua trajetória profissional e à tua experiência no mercado. Opa, obrigado. Bom, eu entrei no café meio que por acaso, né? Eu sou de Muzambinho, no sul de Minas, e quando eu estava terminando o ensino médio, lá tem o Instituto Federal, né? Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do sul de Minas, campus Muzambinho. E aí lá no Instituto abriu o curso superior de tecnologia em cafeicultura, né? Uma graduação parecida com a agronomia, só que focada em café, né? Você estuda lá a questão de manejo, de solos, de doenças, mas tudo com foco no café. E era o primeiro curso do Brasil, né? Na verdade, abriram 2 cursos simultaneamente, um em Muzambinho e um em Machado. Isso foi em que ano? Eu ingressei em 2005. Legal. Então, já tem um tempinho. E aí, como a região, né, o sul de Minas, produz muito café, a maior região produtora do mundo, né, eu achei interessante. Falei, opa, trabalhar com isso de café pode ser uma boa. Né? Mas já naquela época, eu já tinha assim, a noção que talvez o meu foco não seria especificamente a agronomia, né, a parte de campo. Eu já tinha interesse por questões assim, de estudar o mercado, a economia do café, e assim foi. Né? Fiz o curso, fiz estágio, depois surgiu uma oportunidade aqui em Lavras, que é onde eu moro atualmente, para trabalhar com o professor Luiz Gonzaga, que é especialista em mercado futuro, bolsa, né, essa parte do café. Eu fiz estágio com ele durante um tempo, 1 ano e meio, e aí, né, estando aqui em Lavras, já estando próximo da UFLA, surgiu a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado. E aí eu engrenei essa carreira acadêmica, sempre estudando café. Eu fiz mestrado e doutorado em administração, mas os meus temas de pesquisa sempre foram a cadeia do café. E aí, do ano passado para cá, eu comecei a trabalhar com consultoria. Eu tenho trabalhado em alguns projetos bacanas de planejamento estratégico, indicação geográfica, pesquisa de mercado, né? Juntamente com outro professor da UFLA, que é o Paulo Henrique Leme, e tem sido uma experiência muito boa. Né? Então, eu tive isso, né? A parte acadêmica e agora esse contato mais próximo com o mercado mesmo. Legal, legal. Essa questão de entrar no mercado de cafés meio que sem querer é uma coisa cada vez mais comum, né?
A gente Sim. conversa com milhares de pessoas que estão no mercado e eu não diria que a maioria, mas grande parte, uma boa fatia das pessoas que hoje estão se envolvendo nessa questão do mercado de cafés e no mercado de cafés especiais não ingressaram. Eu vou contar para você uma similaridade que a gente tem. Eu sou geógrafo formado pela Federal Fluminense e o meu primeiro contato com o café, ele não foi com barismo. Ele foi na UFLA. Eu fui dar um curso na UFLA, na época em que eu trabalhava com geotecnologia, de mapeamento e identificação de doenças nas lavouras de café. Eu não entendia nada de café, eu não entendia nada, mas eu entendia de geotecnologia, eu viajei pela empresa que eu trabalhava até a UFLA para poder dar esse curso de um software, enfim. E naquela época eu sabia que eu ia também ingressar nesse mundo, mas acabou que aconteceu e não pretendo sair. E a UFLA é referência, né, nesse mercado de cafés, nessa questão de pesquisa e tal. A UFLA e a Lavras em si, né? Porque não tem só a UFLA aí, né? Tem outros institutos de pesquisa também, não? A UFLA, a cidade de Lavras, né, tem a UFLA, né, que é a Universidade Federal, e tem umas 3 universidades particulares. Né? Mas a pesquisa com café está concentrada na UFLA. Mas sim, aí fora do âmbito de universidade, a UFLA também tem a EPAMIG, né, que é a pesquisa do governo de Minas, né, feita pela EPAMIG, e aí aqui se pesquisa bastante café. E Lavras também tem o escritório regional da Emater, que é a extensão rural. Então aqui tem realmente uma grande concentração de professores, pesquisadores, técnicos e estudantes de café. Né? Então, a nível nacional, eu acredito que a UFLA seja hoje a universidade que mais pesquisa café, desde a questão lá do manejo do solo, da produção de mudas, passando por toda a condução da lavoura, até questões de qualidade do produto, consumo, mercado, tudo isso tem gente lá pesquisando. Legal. E é uma commodity que, se não a principal, uma das principais commodities brasileiras aí, o Brasil como principal produtor de café, maior produtor de café do mundo, então certamente Lavras é uma cidade central aí no Brasil em relação a pesquisa e desenvolvimento aí em relação a café, né? Mas vamos lá, vamos começar em relação aos tópicos que a gente colocou aqui para abordar. A gente vai começar com um tópico, pessoal, um tanto quanto árido. Eu acho que essa palavra que a gente encontrou aqui é uma palavra que simboliza bem a questão da bolsa, do mercado de cafés, da produção, enfim. A gente vai tentar aqui, através da experiência e da expertise do Eduardo, tentar simplificar um pouco toda essa questão, todos esses termos, enfim, de uma maneira que não assuste, mas que dê uma pincelada e dê uma clareada na cabeça do nosso ouvinte aí em relação ao que é a bolsa e o mercado de cafés. Vamos lá, Eduardo, tenta explicar para a gente aí. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, de maneira bem simplificada, né? Assim como qualquer produto, o café está sujeito à lei da oferta e demanda, né? Que é o básico ali da economia. Então, quando você tem uma produção de café que excede a demanda, o preço tende a cair. Quando o consumo de café está maior do que a produção, né, e aí os estoques começam a cair, isso faz com que o preço aumente. Quando o preço aumenta, isso estimula os produtores a aumentarem o plantio, os tratos. E aí isso vai gerar um efeito que alguns anos depois vai aumentar a produção e vai chegar um momento que ela vai passar o consumo e aí o preço começa a cair de novo. Historicamente, a gente tem dados que mostram que tem pelo menos 150 anos que o mercado de café funciona assim. Ele tem os ciclos em que o preço está se elevando e ciclos em que o preço está caindo. Isso sempre aconteceu pela característica do café. Né? Diferente da soja, do milho, de outras culturas que são anuais, né? A cada ano o produtor ele pode ajustar a sua área plantada, a sua produção baseada no preço. O café ele tem um problema, uma dificuldade, que você planta ele e ele vai chegar no seu ápice de produção 4, 5, 6 anos depois do plantio. Então, muitas vezes o produtor
ele faz o plantio estimulado por um preço alto na bolsa, mas ele só vai colher aquele café alguns anos depois, quando talvez o preço já esteja caindo. Então existe esse desequilíbrio no mercado de café que gera bastante problema. Mas eu gosto de falar que isso faz parte da natureza do mercado de café. Ele tem essas características, ele tem essas dificuldades, mas o produtor precisa entender isso e levar isso em consideração na hora de fazer o planejamento dele. Ele tem que saber que sempre vai ter um momento de alta e um momento de baixa. Legal. Você fez uma comparação do café com a soja. Na tua opinião, o café, a produção de café, ela é uma produção mais complexa do que a soja, exatamente por essa questão, enfim, do café ser bianual, um ano tem produção alta, outro tem produção baixa. A soja seria mais simples? Eu sei que o assunto não é soja, mas só para efeito de comparação. A soja seria um mercado, uma commodity um pouco mais simples, um pouco mais previsível? Seria esse a soja, né, as culturas anuais, elas permitem que o produtor ajuste ali o seu planejamento ano após ano. Né? Você pode aumentar a área, reduzir, ao invés de plantar soja, pode plantar milho, né? Tem algumas jogadas. O café, né, o produtor planta, ele vai carregar aquela lavoura por 20 anos, talvez 30. Né? Então, isso impõe uma dificuldade a mais. Né? Realmente, quando o preço está caindo, o produtor ele não vai chegar e arrancar uma lavoura que tem só 10 anos, né? Que ela ainda tem bastante tempo de vida útil pela frente. Então, ele precisa lidar com o mercado de uma outra maneira. E isso é complexo, né? Porque a maioria dos cafeicultores são pequenos, né? Eles não têm acesso a tantas ferramentas de gestão, planilha, né? Muitos não fazem o custo de produção, então eles não sabem quanto que estão gastando ali para produzir, onde que pode mexer para reduzir custo, para melhorar a eficiência. Então isso realmente cria uma dificuldade, né? Em outros mercados, como a soja e o milho, a maioria dos produtores são grandes, então eles contam com também, além da característica da cultura que é diferente, eles contam com um aparato agronômico, de gestão, e isso dá mais possibilidades para eles, né? O pequeno cafeicultor ele fica meio perdido nessa dinâmica do mercado, que é um problema sério. Você tem visto que uma influência do que eu já escutei algumas pessoas falarem que são os filhos dos produtores. Então, a nova geração aí de cafeicultores que está muito focada em tecnologia, em gestão, em aumento de produtividade, e eles estão começando a implementar o uso de algumas ferramentas que antes ou não existiam ou eram desprezadas pelo pequeno produtor e pelo produtor, digamos, um pouco mais simples. Você vê essa movimentação no mercado hoje? Qual é a tua opinião em relação a isso? Isso. No momento que a gente está falando aqui, a média de idade dos cafeicultores brasileiros ainda é alta, né? Uma geração um pouco mais velha, ali dos seus 50, 60 anos, que por questões de como era o Brasil antigamente, infelizmente, muitos não tiveram acesso a uma educação formal muito prolongada. Né? Estudaram apenas alguns anos. E isso acaba dificultando um pouco o acesso deles a novas tecnologias, né? de internet, de informação, de uma série de coisas. Quando eu comecei a estudar o café, lá atrás, o cenário era bastante pessimista, né? Tava tendo crise de preço, o pessoal tinha medo aí do que seria o futuro da cafeicultura. De 10 anos para cá, teve esse movimento surpreendente que você comentou, que os filhos dos cafeicultores começaram a dar continuidade na atividade, né? Ao invés de abandonar o café e buscar alternativas melhores, eles decidiram permanecer no campo, né? E está tendo essa renovação. Então, é uma geração que já teve um acesso à escola, à universidade bem maior, um pessoal que tem mais facilidade com tecnologia, e eles estão acreditando no potencial da cafeicultura. Eles enxergam que o café é uma atividade que pode ser rentável, que pode ser melhor do que trabalhar no setor privado, por exemplo.
e estão investindo e trazendo essa renovação, né? Cafés especiais, georreferenciamento, novas tecnologias. Então, eu conheço casos de pequenos produtores, pessoas jovens, gente que chegou a fazer faculdade, né, trabalhar na cidade, no setor privado, e voltou para a propriedade do pai, porque ele enxerga a cafeicultura como uma atividade viável, né? A gente tem que lembrar que o Brasil é um país em desenvolvimento, um país que tem uma série de dificuldades. No momento existem milhões de pessoas desempregadas. Então, o cenário econômico do país no momento é complexo, né? E aí esses jovens enxergam que, né, produzir café no campo hoje dá mais futuro do que trabalhar na cidade. E é interessante que um deles até me contou que entre os amigos dele, né, entre o círculo de amizades dele, ser produtor de café já tem até um certo status. Olha, quando ele fala que ele é produtor de café, o pessoal fala, nossa, você produz café e tal. Sendo que 20, 30 anos atrás, você ser um pequeno agricultor, né, um pequeno produtor rural, era até mal visto, né? Era aquela coisa talvez de quem não estudou, não teve oportunidade, aquela coisa, né? Hoje já está tendo essa mudança e nós temos aí vários exemplos de pequenos produtores, não só, né, pequenos, mas jovens, tanto nas grandes fazendas quanto nas pequenas propriedades, que estão inovando bastante, estão dando aí uma nova cara para a cafeicultura brasileira. Isso aí é um fenômeno muito bacana. Interessante. É quase que um fluxo migratório ao contrário, né? Antes a gente ia saindo do campo, indo para a cidade. Hoje os filhos dos produtores estão até indo para as cidades e tal, mas de repente voltando porque vem mais perspectiva, enfim. E é interessante essa questão que você apontou do status, né? Porque isso realmente influencia, né? Sobre o que a pessoa vai querer fazer, o que a pessoa vai desejar para o futuro dela. E a partir do momento que o coletivo, culturalmente falando, acredita que aquilo ali é uma boa opção, é uma boa realidade para a perspectiva futura de vida, é bem estimulador, né? Mas, Eduardo, voltando aqui para o assunto da Bolsa de Valores. Essa questão da oferta, procura, como é que essa questão da Bolsa, da variação de preços, afeta o ciclo do preço, tanto para o produtor quanto na prateleira de mercado do consumidor, e como é que isso funciona, e se isso funciona também para o mercado de cafés especiais, qual é a característica, especificamente nesse nicho de mercado de cafés especiais aí, que se diferencia do mercado de cafés como um todo? Como é que a Bolsa influencia nisso? Bacana. Bom, então, né, como eu falei lá no começo, a Bolsa ela reflete a oferta e a demanda do café, né? O que faltou eu explicar lá atrás é que a Bolsa ela trabalha sempre numa perspectiva de futuro. Então, quando a gente fala, né, mercado futuro, contrato futuro, é porque a Bolsa ela estabelece algumas datas à frente, né, até 3 anos à frente, e define a cotação para esses períodos, né? Só que essas cotações futuras são baseadas em perspectivas do que está acontecendo no momento e do que pode acontecer nos próximos meses. Então, é por isso que aquela questão de estimativa de safra, né? Quanto que o Brasil vai colher, quanto que não vai colher, se o clima prejudicou, se teve doença, é tão discutido e tão falado pelos produtores. Uhum. Né? Porque, por exemplo, se a gente tiver hoje, né, dezembro de 2019, uma perspectiva de que a safra do ano que vem vai ter uma quebra muito grande, isso já pode impactar na Bolsa, né? Então já vai começar a alterar o preço na cotação futura e que vai acabar refletindo no mercado físico hoje, né? Porque o preço que as cooperativas, os corretores pagam para o produtor no dia a dia, eles derivam do preço no mercado futuro. Aí tem lá um monte de continha que eles fazem, né, de trazer digamos, uma data futura para cá, descontar os juros, um monte de detalhes que a gente não vai entrar agora, e ele define o preço do mercado físico, né? Então, o mercado físico, o preço hoje, né, que o produtor vende café, é reflexo da Bolsa. Beleza. Bom,
todos os produtores, né, até os mais caprichosos aí no café especial, eles produzem café commodity também. Né? Você não consegue produzir 100% de café especial em uma lavoura. Uhum. Então, né, mesmo o produtor que consegue aí um alto volume de cafés especiais, ele tem que vender uma boa parte da safra dele a preço de commodity. Então, essa questão da bolsa afeta todos os cafeicultores. Né? Isso aí vai influenciar a rentabilidade deles, se vai ter lucro ou prejuízo. Especificamente no café especial, por ser um produto diferenciado, de alta qualidade, se espera que a cotação dele seja deslocada da bolsa, né, que não tenha muita relação. Só que hoje, o Brasil produz tanto café especial, né, que já se fala na comoditização do café especial. Olha que interessante. Então, cafés aí na faixa de 80 a 83 pontos, né, tem gente que fala que já nem considera como especial mais de tanto que tem no mercado. Uhum. Então, algumas cooperativas até já tabelam o preço desses cafés especiais de pontuação um pouquinho menor, 80, 81, 82. Uhum. Ela já dá lá no preço de, se o seu café tiver essa pontuação, eu te pago tanto. Não é aquela negociação, né, lote por lote que ocorre em cafés de pontuação mais alta. Então, né, respondendo de maneira sucinta, o preço da bolsa acaba influenciando o preço desses cafés especiais de pontuação um pouco mais baixa. Né? Claro que nos microlotes de pontuação muito alta, com características muito específicas para determinados mercados, o cara consegue fazer uma negociação totalmente descolada da bolsa. Né? Por exemplo, Cup of Excellence, que é o concurso de qualidade mais renomado que nós temos. Teve o leilão semana passada e o campeão vendeu por... agora eu nem lembro, mas foram muitos milhares de reais a saca. Uhum. Né? Mas isso é um produto único, raro e exclusivo. Você acha que há uma tendência, em função do Brasil ser o maior produtor de cafés e estar produzindo bastante café especial, de ter uma nova categorização no futuro? Por exemplo, o café especial e tem um café, sei lá, 5 estrelas, o Excellence, ou qualquer outro termo aí, justamente por essa tendência de comoditização do café especial. Como é que você vê isso em relação ao mercado aí? Óbvio que isso é uma especulação, mas enfim. Sim. Eu não sei exatamente como que o mercado vai se comportar. Né? O que eu tenho visto, por exemplo, a nível dos concursos de qualidade, é eles subirem a régua. Né? Então, se alguns anos atrás, cafés ali bateu 80 pontos, já está no páreo, alguns concursos hoje subiram a régua para 84. Uhum. Só vai fazer a seleção final entre os cafés que pontuarem acima de 84. Né? O Cup of Excellence já considera 86. Né? Só café acima de 86 pontos que vai ser considerado, vai entrar entre os finalistas. Então, por enquanto, o mercado tem reajustando, subindo aí a régua da pontuação. Né? Se continuar na evolução que está tendo, né, o pessoal produzindo cada vez mais lotes aí de 85, 86, 87, eu não sei se o pessoal vai subir mais um pouco essa régua ou vai tentar criar esses outros atributos. Né? Na verdade, um pouco disso já acontece. Né? O pessoal, por exemplo, valoriza por determinadas características. Então, me parece que, por exemplo, lá na Noruega, eles gostam de determinadas notas sensoriais. Uhum. No Japão, são outras. Nos Estados Unidos, são outras. Então, o comprador da Noruega, ele pode pagar mais no microlote com a característica que ele quer e rejeitar um que tem a mesma pontuação, mas as notas sensoriais são diferentes. Interessante então, isso. Tem esse aspecto também. Então, no mercado de cafés especiais, há uma influência aí do que a gente chama de humor do mercado,
que é a questão do mercado futuro, o clima está mudando, tem doença, não tem doença, mas a questão de mercados específicos também está influenciando o mercado de café especial. Sei lá, Bélgica, Japão, China, gostam de notas sensoriais específicas e preferem, por mais que a qualidade do café seja a mesma. Então, isso é mais um fator que complexifica essa questão da precificação aí, né? Com certeza. Né? Hoje, né, o café especial brasileiro tem um mercado muito bom no Japão, né, mas não tão bom nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Né? Lá nos Estados Unidos eles gostam muito das características dos cafés da Colômbia e da América Central. Uhum. Né? E também existe uma proximidade geográfica maior, tem aquela questão de querer ajudar os agricultores desses países que são mais pobres, são mais vulneráveis. Então, é todo um conjunto de fatores que afeta. Né? E aí é interessante porque essa questão do café especial, da valorização e tudo mais, ela surgiu um pouco também por conta desses problemas da Bolsa. Né? Ali por volta de 2000, 2001, a gente teve uma crise de preço muito grande, muito forte, e que colocou em xeque, né, essa questão de bolsa, né, enfim, esse modelo de comercialização. E aí alguns empresários começaram a buscar alternativas de gerar mais renda para o pequeno produtor. E aí surgiu o Direct Trade, né, que é o torrefador americano, a cafeteria, comprar o lote diretamente do produtor, eliminando os intermediários e, por conta disso, pagando mais para o produtor. Então, seria uma maneira de ele ter mais dinheiro e ser recompensado por esse café especial. Interessante. Essa questão do Direct Trade, cara, eu tive a oportunidade de conversar com um produtor quando eu estava morando lá na Austrália. Eu estava participando do evento do MICE, que vai ser, inclusive, o Campeonato Mundial de Barismo, vai ser ano que vem, vai ser lá, que é o Melbourne International Coffee Expo. É uma das maiores feiras internacionais de café e tal. E lá na Austrália, obviamente, muito focada na outra ponta da cadeia, né, no barismo, nas torrefações, enfim. E eu tive a oportunidade de conversar lá com um produtor brasileiro, que estava lá viajando. Ele era um grande produtor, ele estava viajando para conversar com os australianos e com os chineses para fazer o Direct Trade. E no mesmo evento, eu conversei com um intermediário. Então, ele era um importador de café brasileiro, eles eram amigos e tal, mas amigos, negócios à parte. O produtor focando no Direct Trade e o importador argumentando comigo ali em outra conversa em particular, falando assim, Daniel, você consegue comprar carro direto na fábrica? Aí eu falei, não. Ele falou, pois depende da concessionária. Eu sou uma concessionária. E aí, a movimentação toda de mercado aí, importação, exportação direta, enfim. Você acha que isso é uma tendência de mercado? É uma saída justamente para poder não se diferenciar, mas se tentar diminuir um pouco a influência dessa questão da variação do preço, da bolsa? Como é que o produtor está vendo isso e como que isso está disponível só para o grande ou o pequeno também tem acesso a isso? Como é que você vê essa questão? Bom, a comercialização direta ela é possível para o pequeno produtor, mas nem sempre é fácil. Né? Geralmente, né, embora a gente fale, né, direct trade, né, comercialização direta, existe muitas vezes um intermediário ali sim que viabiliza a operação, né, que vai ser uma empresa que vai fazer ali a parte burocrática da exportação, do transporte, porque o cara que tem uma cafeteria lá nos Estados Unidos, na Europa, ele não tem como resolver esse trâmite. Né? O que dificulta para o pequeno, muitas vezes, é a localização e o volume. Né? Você fazer exportação de microlote é um negócio complicado. Então, um caminho que os produtores têm seguido aqui é uma associação de pequenos produtores, né, que reúne ali um volume mínimo para exportação, recebe o apoio de uma empresa que vai fazer essa importação, porque juridicamente a associação de produtores não pode comercializar. Então,
ela vai ter uma empresa que vai intermediar esse negócio, e aí eles conseguem fazer a venda, aí sim, né, seria direta para o torrefador ou para a cafeteria na Europa e nos Estados Unidos. O problema é que, né, muitas regiões não possuem associações de pequenos cafeicultores, porque existe uma dificuldade cultural deles se reunirem e trabalharem todo mundo em prol do coletivo, né? Isso é uma questão cultural. Uhum. E existem muitas associações que não funcionam bem, tem problema de gestão, de liderança, uma série de coisas. Mas eu conheço alguns cases de associações muito bem sucedidas, que são pequenos produtores, que produzem café especial e que conseguem aí, às vezes com o apoio de uma ONG, de uma empresa, de uma fundação internacional, acessar o mercado externo e vender os seus microlotes por valores bem acima do padrão da bolsa. Legal. Agora, fora isso, aqui dentro do Brasil, como o consumo de cafés especiais está crescendo muito, tem tido um movimento muito bacana também, que é pequenos e médios, até grandes produtores, aí sim, aqui dentro do Brasil, vendendo diretamente para o torrefador ou para a cafeteria. Porque como aqui nós temos essa proximidade geográfica, né, entre produtores e torrefadores, existe essa modalidade dentro do país que está sendo uma coisa bem bacana também. Seria como se fosse um direct trade interno, assim, né? Isso. Sai do produtor, vai direto para a torrefadora, enfim, e aí constrói-se uma relação aí de pequenos e médios. A gente tem visto aí o aumento de clubes de cafés especiais, clubes de assinaturas, em que pequenas torrefações vão até o produtor para comprar, às vezes, 2, 3, 4 sacas. Então, esse movimento, de qualquer forma, ainda dá um suporte, né? Acredito que, economicamente falando, seja melhor vender em dólar do que vender em real, até pela desvalorização do câmbio. Mas o produtor, ele pode ver como o mercado interno, ele é um backup ou ele já começa a atuar como um mercado paralelo? É tão importante quanto, ou é só tipo, não estou vendendo muito lá fora, está tendo muita variação de preço, então eu vendo para aqui dentro. Como é que funciona isso? O produtor que ele realmente ele tem uma constância no café especial, consegue um volume interessante, eu acho que ele está trabalhando nos dois mercados, né? O externo, que aí depende ali de você atender bem a exigência do comprador, ter as características do mercado e conseguir, né, fechar o negócio. E agora tem essa nova oportunidade, que é o mercado interno, né? Que o volume ainda é pequeno comparado com que por exemplo, a BSCA estimou que o consumo de café especial no Brasil esse ano vai bater 1 milhão de sacas. Assim, é muito, é uma vitória para o setor. Uhum. O Brasil já exporta alguns milhões de sacas de café especial, né? Então, o externo é muito maior. Mas ter esse movimento crescendo aqui dentro também é muito bom, né? Porque aí você pode dar vazão a outros microlotes, a outros perfis, né, que talvez, né, não agrada o americano, o japonês, mas agrada o brasileiro, né? O café com notas de chocolate, aquela coisa mais tradicional do Brasil, tem uma aceitação muito boa, né, aqui dentro. E aí acho que são mercados complementares, né? E aí tem produtores que estão se especializando mais no mercado interno, outros dividindo aí conforme as oportunidades, e tem alguns que dão vazão mais para o externo mesmo, né? Isso aí vai da estratégia de cada um. Legal. Você tinha comentado antes em relação a até uma certa resistência do produtor por um fator cultural de se associar. Eu já tinha conversado aí com alguns pequenos produtores, enfim, isso se deu em função de associações que não obtiveram tanto sucesso assim, ou práticas não muito recomendadas no mercado, mas isso foi algum tempo atrás, né? Então, nada melhor do que o tempo para curar os traumas. Então, você vê essa questão da associação dos pequenos
para unir força como uma tendência de mercado no mercado brasileiro? Ou, de repente, isso é uma onda que vai passar? E isso talvez tenha influência com os filhos, com uma nova mentalidade. Fala um pouco mais sobre essa questão da associação dos pequenos. Eu diria que é uma necessidade dos pequenos produtores, né? Eles precisam, né, se associarem, trabalhar em conjunto, né? Porque os grandes produtores, eles vão contratar o agrônomo, vão contratar o contador, o administrador, e vão buscar as melhores tecnologias e tentar resolver isso, né? O pequeno produtor sozinho, ele não consegue fazer muita coisa. Por melhor que ele seja, ele vai ter uma série de limitações. Agora, quando você reúne que sejam 15, 20 pequenos produtores e cria associação, essa associação vai ter recurso, vai poder comercializar café em volume, né, fazer negócios melhores. Ela pode comprar adubo em conjunto, né, ao invés de comprar adubo para um produtor no preço mais caro, negocia o adubo para os 20 e consegue o desconto. A mesma coisa com o defensivo. Às vezes, um pequeno produtor, ele não tem o dinheiro para comprar lá o lavador e o descascador de café. A associação, ela pode comprar um equipamento que vai ser utilizado por todos. Então, assim, o grupo começa a reduzir custo, a produzir café de maior qualidade, aí depois vai lá e constrói um armazém para eles guardarem o café e esperar o melhor momento de comercialização. Então, assim, o ganho é muito grande. Então, os pequenos produtores que já estão com associações sólidas, que funcionam bem, que são transparentes, eles estão muito melhores do que aqueles que estão ainda muito individuais, né? Isso aí, pelos exemplos que eu tenho visto nos últimos anos, alguns casos que eu conheço pessoalmente, é muito claro, né? Os pequenos cafeicultores de associações boas que funcionam, que trabalham em prol deles, estão numa situação muito melhor do que aqueles que estão quebrando a cabeça sozinhos, né? Só que aí, essa questão cultural é tão forte, né? Um negócio tão difícil, essa interação do ser humano, que em muitos lugares o pessoal está tentando criar associação, mas tem a dificuldade, né? Tem a desconfiança, um acha que o outro vai levar vantagem, que não sei quem vai roubar. Então é um processo difícil, mas é uma necessidade. Quem não se associar, né, não trabalhar em conjunto, vai enfrentar muito mais dificuldade aí nos próximos anos. O mineiro, ele leva uma fama de desconfiado já no Brasil, né? E Minas é o maior produtor do Brasil, então acho que essa questão cultural é forte ainda. Você falou aí em relação ao descascador, eu vou entrar numa questão mais técnica aqui. Essa questão do processamento do café. O processamento, o natural, o seco, o úmido, agora tem o cereja descascado, e aí agora... Acho que o Léo Moço é o grande porta-voz agora do sprouting process, da fermentação controlada, enfim. Isso influencia diretamente no preço ou é uma questão ainda muito incipiente, muito no começo em relação ao preço do café especial? Bom, isso aí é uma questão bem interessante, né? Historicamente, né, pegando lá final do século XIX, começo do século XX, o Brasil produzia basicamente só o café natural. Por questão de facilidade, né, de grande volume, reduzir custo, enfim. Só que esse café natural, ele era processado de uma maneira um pouco desleixada. Então, formavam-se camadas muito grossas de café no terreiro, aquilo ali fermentava, dava um gosto ruim, mas, no final das contas, o produtor vendia, dava lucro e a cafeicultura brasileira foi indo nesse ritmo. Na Colômbia e na América Central, por uma questão de geografia e de clima, os produtores, para eles é mais vantajoso você descascar e despolpar o café após a colheita. Exige menos espaço de terreiro, não é isso? Espaço e a umidade do ar, né, a questão de chuva lá, tudo isso dificulta o café natural. Então, eles criaram lá os descascadores pequenininhos, manuais, então até os pequenos produtores lá começaram a descascar café. E aí você elimina esse risco de fermentação e, naturalmente, já consegue um café de melhor qualidade. Né? Também ajudado pelas questões deles, de
a altitude favorece a qualidade, esse pós-colheita favorece, então o café deles adquiriu fama, né, de um produto de melhor qualidade, passou a ser mais valorizado no mercado. Beleza. Quando a gente vai chegando aqui anos 90, começo dos anos 2000, e o mercado de café especial vai ganhando força, esses cafés, né, que a gente fala, os lavados da Colômbia e da América Central, que passam por esse despolpamento, eles apresentam uma qualidade maior e são mais valorizados. O café natural brasileiro ele tem um estigma, né, de café que fermenta e que é ruim. Mas, com tecnologia, com cuidado, com manejo, os cafeicultores brasileiros começaram a melhorar o processamento do café natural e produzir cafés naturais de altíssima qualidade, né? Tanto que, acho que no ano passado, o Cup of Excellence teve mais cafés naturais entre os campeões do que cereja descascada. Que interessante. Então, assim, o cafeicultor brasileiro ele conseguiu chegar no nível de um café natural de excelência, que consegue pontuações, né, 92, 93, até 94. Então, isso foi bem importante. Internacionalmente, o café lavado da Colômbia, da América Central, ele ainda tem mais fama. Uhum. Ele é mais apreciado e a característica sensorial dele é bem diferente do natural, mas o natural está ganhando mercado. Então, já tem compradores pagando muito bem pelo café natural, ele vem adquirindo fama. E olha só que interessante, agora, lá na Colômbia, tem alguns produtores começando a experimentar com produção de café natural especial. Eles perceberam essa mudança, essa tendência e estão diferenciando, tentando oferecer um produto novo, né? Aí, fora o natural brasileiro, né, o nosso cereja descascado também consegue pontuações muito altas e aí o mercado vai depender do que o comprador quer, né? Tem mercado para o natural, tem mercado para o cereja descascado e agora a gente tem essas novas técnicas, né, como você falou, da fermentação, né? Isso aí cria perfis novos, né, muito interessantes, que às vezes são bem valorizados, mas a fermentação às vezes também, como é um processo um pouco imprevisível, né, o resultado final, ela também cria notas sensoriais que às vezes o comprador não aprecia. Então, muitas vezes a fermentação ela dá errado. Então, é um negócio que, principalmente o pequeno produtor, ele tem que entrar com cuidado, né? Tem que fazer experiência, né? Um volume pequeno para não estragar o sabor do café. E olha só que interessante, né? Como na cafeicultura hoje se valoriza muito a origem, né? A região, a micro-região, a gente sabe que cada micro-região costuma ter algumas características sensoriais mais ou menos padronizadas, né? Então, na Serra da Mantiqueira você consegue determinadas notas, no Caparaó são outras, no Cerrado Mineiro são outras. Beleza. Quando você fermenta o café, você altera essas características. Você gera cafés com notas muito diferentes. Uhum. E aí eu tive informação direto de produtor que alguns compradores estão pedindo para eles não fermentarem o café. Eles querem comprar o café com a característica, digamos, clássica daquela região. Interessante. A fermentação cria um perfil novo, diferente, que não é o que eles procuram. Então, tem todas essas variáveis e possibilidades aí nos métodos de pós-colheita do café. Eu acho que a palavra mandatória aí no mercado como um todo, falando de mercado nacional e internacional, é a adaptação, né? Você falou os colombianos que tradicionalmente utilizavam um processamento úmido, estão buscando um processamento seco. O Brasil, que naturalmente utilizava o processamento seco, está começando a investir no úmido. Então, e na verdade o que manda é o mercado, né? Porque se o mercado tem demanda, vamos produzir o que o mercado está pedindo, né? Interessante isso. Com certeza. Pra gente fechar essa questão toda que a gente está discutindo aqui, um dos pontos que a gente focou aqui, que a gente vem observando no mercado é em relação à transparência na precificação e no preço do café especial. Por que isso surgiu? Como é que isso tá em voga? Enfim, como é que essa questão da transparência do preço aí, por que isso está sendo tão falado, tão comentado no mercado? Beleza, então, café especial
é um produto diferenciado, que ele deve ser valorizado, o produtor tem que ser remunerado por isso. Beleza. Mas como é um mercado crescente, cada vez mais empresas, né, essa questão da comoditização do café especial, começaram a surgir alguns problemas, né, de intermediários, compradores que às vezes não pagam o tanto que aquele café especial deveria receber, né? Seria uma espécie de trapaça com o produtor. E aí depois, lá no final, vai vender aquilo muito mais caro, então você está prejudicando a cadeia, né? Você não está pagando o principal ali, que é o produtor, o que ele deveria. Ok. Lá nos Estados Unidos, tem uma nova geração aí de torrefadores, de cafeterias, de empresários do café, que eles não ligam muito para a tradição, né? Para o que se fez nos últimos 100, 150 anos de mercado de café. Eles querem inovação, eles querem mais ética, mais transparência. Então agora está surgindo um movimento, né, de importadores de café especial que divulgam quanto que eles pagam por café, né? Quanto por cada padrão de qualidade, por país de origem, para que isso sirva mais ou menos como uma referência para o mercado. Então, assim, não seria criar uma bolsa de café especial, mas, assim, de dar uma diretriz, um parâmetro para que ninguém seja enganado, né? Para que os pequenos produtores, eles saibam, opa, né, mas tal empresa lá dos Estados Unidos paga tanto por café de 87 pontos. Por que você está me oferecendo tão menos? Por que o meu café não merece esse ponto? Então, essas empresas, elas estão divulgando os seus dados, os valores que elas pagam, e tem uma organização, que eu não me lembro o nome agora, que ela está compilando esses dados e gerando os indicadores. Né? Então, você tem lá uma coloca tabela... aquele selo de Fair Trade, não? Não. Um selo hoje de Fair Trade, de sustentabilidade, isso. Enfim. É isso, não? Isso, o Fair Trade ele é um negócio mais amplo, que envolve aspectos ambientais, sociais, e ele define, na verdade, um preço mínimo, né, de comercialização do café. Entendi. Esse pessoal que eu tô falando, eles não estão ligados ao Fair Trade, mas eles têm essa preocupação ética, eles querem pagar melhor o produtor. Então, eles estão divulgando os seus dados para dar transparência no mercado, né? Seria mais ou menos o seguinte, né? Eu vou no supermercado e compro um café especial e acho que tô ajudando o produtor, né? Porque eu tô comprando um produto que para o produtor ele vendeu melhor. Mas, às vezes, o cara que torrou aquele café, né, não pagou tanto para o produtor. Então, assim, se eu, como consumidor, tivesse essa informação, eu poderia mudar a minha decisão de escolha, né, de compra. Então, o que esse pessoal está fazendo é isso, né? É divulgar essa informação para dar transparência e talvez estimular o consumidor a valorizar as empresas que realmente pagam preço de café especial para o pequeno produtor. Então, assim, é um movimento novo, é um número limitado de empresas que está fazendo isso, mas eu acredito que tende a crescer bastante. Isso aí vai ser o futuro do mercado de café especial, e me parece que tem algumas torrefadoras que já estão estampando na embalagem quanto que foi pago pela saca daquele café, para o consumidor ali na hora ter essa informação. Eu acho que isso é uma tendência de mercado no café e em todos os outros nichos, né? Que é a questão do empoderamento do consumidor, né? É aquela história de que quem tem informação tem poder. Então, se o consumidor ele tem a consciência e a partir daquela informação ele pode optar por um produto X ou Y em função de uma cadeia, digamos assim, mais justa, eu acho que isso é bom para todo mundo, desenvolve o mercado, ninguém sai prejudicado e mantém a estabilidade das coisas aí. Não, com certeza. O consumidor hoje ele está mais consciente dessas questões, né, de meio ambiente, de ética, sustentabilidade, e isso está criando todo esse rearranjo aí, né, de transparência, de empresas mais éticas, e isso, no fim das contas, é bom, né, porque o cafeicultor ele vai ter mais transparência, ele vai ter preços melhores, né, aos poucos vai acabando aquela coisa antiga do mercado de café, que era o segredo, né, dos blends, que ninguém sabe quanto que o torrador usa de cada tipo de café, o preço do café especial também é um segredo, enfim. Então são novos tempos aí para o
café especial. Legal, legal. Eduardo, eu acho que a gente abordou aqui os principais tópicos aqui da nossa conversa. Eu acho que foi bem esclarecedor aí pro ouvinte aí que acompanha o Barista Wave, o Wavecast. Eu queria disponibilizar aqui alguns minutos para você, enfim, passar o seu contato, falar um pouco da tua consultoria e fazer as suas considerações finais aí em relação aos teus projetos e ao mercado de cafés especiais. Voz livre aí para você. Beleza, obrigado, Daniel. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Falar sobre café é sempre um grande prazer, né? Eu trabalho com café, mas né, eu também gosto, sou apaixonado por essa cultura, assim como você e o pessoal que tá ouvindo. O Brasil está vivendo um momento muito... Assim, o preço veio em queda aí, finalizando o raciocínio de bolsa, né? O preço do café para o produtor brasileiro ele estava caindo desde 2016. Teve um pico lá no final de 2016, 17 caindo, 18 caindo, 19 até outubro estava caindo. Novembro agora o preço deu uma guinada, subiu bem. A gente torce aí para que ele continue subindo mais um pouco, o produtor cobrir os seus prejuízos, ter um alívio aí e poder também investir mais em qualidade, né? Comprar novos equipamentos, adquirir conhecimento, produzir mais café especial, porque o caminho é esse. E aí, nesse sentido, tem sido para mim um prazer muito grande trabalhar com projetos com cafeicultores, com organizações que apoiam os cafeicultores e nesses projetos de consultoria eu tenho visto realmente cases muito interessantes de produtores bem-sucedidos, igual eu falei, de produtor que saiu de casa para estudar e depois voltou porque viu naquilo uma boa oportunidade. E para quem quiser acompanhar mais aí as minhas análises, insights, o trabalho que eu venho fazendo, segue lá no Instagram, @negóciocafé, né, que é o perfil que eu tô utilizando. Aos pouquinhos eu tô deixando ele mais com a minha cara pessoal, né? Antes era mais um aspecto de marca, né? Nome de fantasia. Agora eu tô trazendo mais pro lado pessoal. Então é @negóciocafé. @negóciocafé, isso. Perfeito. No Instagram. Então, pessoal, sigam o Negócio Café aí. Isso. Eu tô sempre postando lá alguns boletins de mercado para quem quiser continuar acompanhando aí essa questão dos preços. Posto alguma coisinha das consultorias que eu tenho feito também. Se alguém tiver interesse também, eu costumo fazer palestras sobre tendências, mercado de café, bolsa, né? Enfim, o leque de assuntos é amplo. E me coloco à disposição aí também dos ouvintes, né? Se alguém quiser entrar em contato aí para esclarecer algum ponto, tirar alguma dúvida de mercado, só mandar um direct lá no Instagram que a gente bate um papo. Excelente, Eduardo. Eduardo, agradeço muito a tua participação. A conversa foi muito legal. Se a gente ficar aqui falando de café, a gente fica aqui falando 6 horas sem parar. Com certeza. E, pessoal, ouvintes aí do Wavecast, sigam o Negócio Café nas redes sociais, sigam o Barista Wave no YouTube, no Facebook e no Instagram, instagram.com/baristawave, Facebook Barista Wave, YouTube Barista Wave. Sigam a gente vai manter esse conteúdo aqui de maneira perene, então vocês vão poder estar acompanhando. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com o Eduardo através do perfil do Instagram Negócio Café. E, Eduardo, muito obrigado. Até a próxima. Mais uma vez, então, muito obrigado. Foi uma grande satisfação. E até a próxima. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Wavecast aqui falando sobre negócios, café, mercado, bolsa de valores. E agradeço ao ouvinte que está aí escutando a gente. E até a próxima. Um abraço.